Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Fernanda, boa noite. Boa noite, Ondina, boa noite a todos. A nossa leitura está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé de que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos agora acalmar os nossos corações, silenciar a nossa mente do barulho do mundo, para que possamos entrar em sintonia com a equipe espiritual e que possamos entender e aprender com o estudo de hoje. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente aqui hoje. E pedimos, Senhor Jesus, fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Os falsos profetas da erraticidade.
Bem, em primeiro lugar, vamos explicar o que é erraticidade. A erraticidade é o nome dado por Kardec ao plano espiritual, onde vivem os espíritos em processo evolutivo, nos intervalos entre as encarnações. Agora fica mais fácil compreender, né? Item 10, vamos dar início. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de soslaio seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Bem, gente, em Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mais adiante, no versículo 11, ele ainda adiciona, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Marcos, capítulo 13, versículo 22, a advertência é reforçada. Porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas quem são esses falsos profetas a quem Jesus se referia? Gente, são aqueles lobos em pele de cordeiro. E eles não estão apenas entre os encarnados, não. Estão também entre os desencarnados, que através de médiuns espalham seu veneno para enganar, espalhar a discórdia, cometer crimes e até mesmo suicídios. Ondina, Jesus ele já tinha avisado, nós que temos que estar preparados para poder ver. E nem é tão difícil perceber quem são esses falsos profetas, né? Hoje, com a internet, eu acho que temos mais falsos profetas querendo se promover do que nós conseguimos até imaginar. E é só observar direitinho que dá para ver. Eu gosto muito de ficar ouvindo palestras, podcast. Essa semana mesmo, uma amiga ela acabou me mandando um vídeo de uma pessoa que eu não gosto muito. Só que eu assisti e eu vejo que tem muitas coisas que são proveitosas. O único problema é quando esses falsos profetas saem do que Jesus falava, ou do que o Espiritismo nos mostra. O Espiritismo, ele veio para nos ensinar a pensar. E é isso que nós temos que fazer. Então, pessoal, a mediunidade é santa. Veio para nos auxiliar, trazendo a voz do mundo espiritual, que trabalha incansavelmente para nos ajudar a progredir moralmente e também materialmente, por que não? Nós necessitamos da matéria para viver, né? Mas muitos médiuns atuam com prepotência, se achando o suprassumo, e na verdade eles servem a espíritos inferiores, bajuladores, né? Enganadores, né? Que vêm com o intuito de criar confusão entre nós, trazendo uma doutrina sem Jesus, como a Fernanda falou, né? E acabamos nos dando muito mal quando seguimos tais conceitos e conselhos. Vamos nos acautelar contra os médios que não trabalham senão para si, né? Continuando a leitura do Evangelho, então, Irandir,
São eles que espalham o fermento do antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Verdade, Nádia. Este é um ponto importante a ser percebido por nós, né? Nenhum médium que trabalha no bem vai criar um clima de inimizade, fofoca, né? Ele vai seguir os mandamentos que Jesus nos ensinou. Quem assim faz está acompanhado por espíritos que desejam a discórdia entre o grupo para acabar com os trabalhos na seara de Jesus. Temos que tomar cuidado. E tem outros também, né, que veremos aqui na continuidade da leitura do Evangelho. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema em que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Para identificar os falsos profetas da erraticidade, é crucial analisar a coerência de suas mensagens com os princípios cristãos e observar se suas ações refletem amor e caridade. Estes espíritos se utilizam de mensagens enganosas para semear discórdia e desviar as pessoas da verdade. Gente, é fundamental estudar os princípios espíritas e aprofundar o conhecimento para discernir entre o verdadeiro e o falso. Além disso, o Evangelho nos ensina que poderemos reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos, ou seja, pelas consequências de suas ações e ensinamentos. O crivo da razão, né? A primeira vez que eu escutei essa expressão, eu não sei se eu tinha entendido direito. Hoje, além de entender, eu acho extremamente necessário a gente usar. Todas as vezes que eu escuto alguma coisa, uma orientação, uma fala, um conselho de qualquer pessoa, eu paro e penso: está condizente com os ensinamentos de Jesus? Se sim, eu nem me importo com quem que falou, simplesmente eu sigo. Exato. Muito bem, Fernanda, é isso mesmo, a gente tem que analisar mesmo, né? Como vamos, na prática, distinguir entre os falsos e os verdadeiros profetas nos dias de hoje, né, intitulados médium? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, nos diz que a melhor garantia de que um princípio é o expressar da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, né, com um concurso de médios diversos, desconhecidos uns dos outros, e em lugares vários, e em ser, ao demais, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número de pessoas, né? Só a verdade pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, efêmera será a sua existência, ou seja, a universalidade do ensinamento. Então, pessoal, o que Kardec quer nos dizer é que se um médium nos traz uma informação
Devemos, como a Fernanda falou lá, devemos verificar se o que ele nos disse já se encontra dito por outros médios e quem são esses médios, né? Quais suas obras? Porque uma árvore boa não dá maus frutos. É o crivo da razão. É isso que precisamos fazer, nos afastar dos médios que são orgulhosos e servem aos espíritos inferiores. Bom, dando sequência à leitura do Evangelho. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Nós vemos aqui onde um outro método, né, é usar o bom senso, a lógica do ensinamento que nos é dado. Como já foi dito aqui, vamos repetir, porque nunca é demais seguir, pois o conselho de Erasto, né, um espírito em um livro dos médiuns, no capítulo 20, item 230. Ele diz: desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que nos pareça duvidosa, passai-o pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma mentira. Outro ponto para distinguirmos o falso do verdadeiro. E analisar e ver o que a maioria das pessoas tem aceito, como nos recomenda Kardec no texto que foi lido pela Undina. Mesmo assim, se faz necessário a nossa análise. Quanto à questão sobre diminuir o número de adeptos, vimos hoje com muita tristeza, né, os falsos profetas recrutando muitos adeptos, que iludidos por promessas de cura, de dinheiro fácil, casamento maravilhosos, enchem suas igrejas, templos e até casas espíritas. Mas, como está explicado no texto ora analisado, esses espíritos ou seres encarnados logo serão desmascarados e seu futuro será de muita provação. É mesmo, Irandir. Precisamos analisar criteriosamente cada princípio que nos é dito e promessas que nos fazem, para não sermos enganados pelos falsos profetas que existem em todos os lugares e religiões. Vamos ver o que mais nos diz o texto do Evangelho. Repere sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres. Procure impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e de que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Então, Jesus, após a última ceia, pediu aos discípulos: orai e vigiai.
Essa frase, encontrada em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Marcos, capítulo 14, versículo 38, e em Lucas, capítulo 22, versículo 40, é um apelo aos seus discípulos para que ficassem acordados e em oração, para não caírem em tentação. E é por isso que precisamos estar sempre em contato com Deus, para que não sejamos enganados, pois é através das nossas fraquezas que os espíritos encontram brechas para nos manipular. Somos seres humanos e por isso que nós somos fracos. Estamos aqui para tentar aprender, né? Temos que aprender a controlar o nosso orgulho e a nossa vaidade. E é por conta disso que nós caímos na conversa desses falsos profetas. É interessante ver que ser atraído por falsos profetas, encarnados ou desencarnados, não tem a ver com intelectualização, pois vemos homens simples que, através do bom senso e lógica, percebem rapidamente aqueles que estão dizendo a verdade ou não. Então a gente percebe que o nosso orgulho e o egoísmo é quem nos faz cair nas ciladas daqueles que pretendem nos dominar. Usam os nossos querer, nossas tendências em possuir isso ou aquilo, trabalham, em elevar o nosso ego a patamares que ansiamos, e isso faz com que optemos por segui-los, sejamos nós intelectualizados ou não. Vamos nos precaver, como disse a Undina, orando e vigiando. Temos que ter cuidado com os falsos profetas, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis. Sabemos que os espíritos encarnados se aproveitam do nosso desespero e da nossa fragilidade e, ao invés de apelar para a nossa fé e nossa força interior, eles nos instigam o nosso medo e a superstição. Não há um incentivo para buscarmos as próprias forças para uma reforma moral ou para a prática da caridade do aprendizado. Pelo contrário, nos coloca como vítima passiva que precisa de intervenções de rituais e falsos profetas. Nádia, você nos alertou muito bem. Quando diz que nos momentos difíceis pelos quais passamos, nos tornamos frágeis. Mas é neste momento que devemos nos apegar a Deus de alma e coração. Se fizermos isso, seremos acolhidos pelos bons espíritos e não daremos oportunidade para os espíritos inferiores. Bom, seguindo com a leitura do Evangelho. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Então, Ondina, como diz Kardec, é a universalidade do ensinamento. É importante nos atentar sobre isso. Se eu vou a uma casa espírita, a uma igreja ou a qualquer templo religioso e me dizem algo, eu vou em outro e o mesmo assunto me é explicado de outra forma, com outro significado, algo não está correto. Devo procurar saber quem está com a verdade, buscando através de, como já foi dito, o bom senso, a razão, sempre baseado na lei de justiça, amor e caridade, explicada e vivenciada por Jesus. É verdade, Nandir. Um espírito elevado vai nos orientar a sempre refletir sobre as causas do nosso sofrimento, buscando aprendizado e sempre praticar o perdão, manter a serenidade e a esperança, buscando o auxílio em princípios morais e éticos, e principalmente entender que tudo na vida tem um propósito e um aprendizado. Se mantivermos a nossa postura como verdadeiro cristão, podemos ser tentados,
Mas conectados com Jesus, a espiritualidade amiga sempre nos alertará contra o perigo de sermos enganados por esses espíritos mistificadores, né? Vamos dar sequência, então, à leitura do Evangelho. Nenhum médio é perfeito se está obsediado. E há manifesta obsessão quando o médio só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médio e todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, de outro lado, se submetem à prática que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome de todos. Encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. Pois é, Fernanda, nós precisamos atentar para isso. Existem muitos médios que só recebem um espírito e ainda cobram por suas consultas. Isso é perigoso, pois normalmente esse médio está sendo dirigido por esse espírito que não está interessado no bem ao próximo. Buscai os médios nas casas espíritas respeitáveis, onde não se cobra nada e que os conselhos dados pelos espíritos é para que sigamos o Evangelho, trabalhemos na nossa reforma íntima e façamos caridade ao próximo com amor. Bom, e vamos para o último parágrafo do nosso Evangelho de hoje. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fato se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Eu tenho um exemplo. A história de Balaão se encontra no Antigo Testamento da Bíblia, nos livros de Números, Deuteronômio e Josué. Ele era um profeta que vivia na região da Mesopotâmia, atual Iraque, e tinha a reputação para abençoar ou amaldiçoar pessoas com palavras. O rei de Balaque, temendo a invasão de Israel, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, prometendo grandes riquezas. Apesar do convite, Balaão relutou em ir, pois Deus o havia proibido de amaldiçoar Israel. Em sua jornada de encontrar Balaque, Deus enviou o anjo para impedir Balaão, e a jumenta de Balaão chegou a falar com ele, mostrando a presença do anjo. Apesar da tentação das riquezas, Balaão acabou abençoando Israel sob a direção de Deus e profetizou a grandeza daquele povo. A queda de Balaão. Embora tenha inicialmente obedecido a Deus, Balaão, movido pela ambição, sugeriu a Balaque uma forma de levar Israel a pecar contra Deus, convidando os israelitas para festivais religiosos, nos quais adoravam seus deuses e participavam de banquetes imorais. Essa estratégia funcionou. Muitos israelitas se envolveram com mulheres moabitas e começaram a adorar seus deuses, o que provocou a ira de Deus, o que resultou na morte de muitos israelitas.
e na morte de Balaão em batalhas com midianitas. Ele tentou agradar tanto a Deus quanto a Balaque e se colocou numa posição de hipocrisia e falsidade. A história de Balaão alerta sobre o perigo da ganância e da desonestidade espiritual, mostrando que mesmo alguém com o dom da profecia pode se desviar do caminho da verdade e se tornar um falso profeta por deixar a cobiça dominar seu coração. Essa história exemplifica bem, né, o que nós estudamos hoje. E vamos lembrar aí a todos, né, para sempre orar, vigiar e estudar, que é muito importante para que saibamos, né, quem são os bons e quem são os falsos profetas. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Irandi, é com você. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Senhor, por mais este Evangelho no lar. Que cada um dos nossos irmãos a quem chegar a este Evangelho possam sentir esse teu carinho, a tua luz e o teu amor. Jesus, rogamos-te que possas fluidificar a nossa água com o bálsamo que sirva para todos os nossos males. E que o Senhor possa ficar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês aí que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado aqui no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família, para os seus amigos, porque afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.